Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu coloquei tema de hoje, somos todos traficantes, que dá um pouquinho de continuidade ao tema de hoje. Eu tô tomando couro para colocar funcionando no Facebook, mas agora eu vou conseguir. Tô só copiando. Eu queria pedir para vocês compartilharem aí pra gente aumentar o alcance, mas eu vou colocar um treco mais picante aqui que me veio à cabeça falar sobre isso, e eu acho muito importante falar sobre isso. E vou anotar aqui. Para não dizer que não falei de guerra. Isso mesmo. Porque tá pairando por aí algumas conversas a respeito de guerra civil, de que tem que fazer explodir e acontecer. E eu preciso manifestar minha opinião, então hoje eu vou falar de guerra. Então quem puder compartilhar aí para aumentar o alcance, eu vou tentar conseguir colocar isso aqui no lugar certinho. E vou mudar isso aqui até para uma cor mais guerrilheira aqui. Tá aí, ó, vermelho. Para não dizer que eu não falei de guerra. Pronto. E deixa eu ver se eu consigo colocar as descrições também para funcionar no Facebook. Eu vou mudar no Facebook, eu vou colocar falar de guerra. E não vou pôr descrição nenhuma que não deu tempo, vou só pôr. Tô programando aqui em tempo real. E agora vai entrar no ar no Facebook. Eu acho que vai, pelo menos. Muito mal, mas vai. Então, muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela participação. E agora sim, que parece que funcionou lá pelos Facebooks da vida. Agora sim eu posso dar uma sequência aqui na ordem normal do programa. Deixa eu colocar primeiro aqui os comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado a galera toda falando que estava dando a ideia de que estava sem som, porque realmente o som estava desligado aqui, até para desativar para os espiões, né? Porque o computador da gente captura o que a gente fala, até mesmo sem a gente querer. Mas tá aí, Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Portal Sabendo Direito, primeiro boa noite, gente. Boa noite, Léo. Tá vendo? Quase que você ganhou Sabendo Direito. Quem ganhou foi o Chocoprint, como quase sempre. Muito obrigado, Edna Lúcia Campos Melo. Boa noite do bem. Rafa Martins Abacate Consciente. Boa noite. Trafico Arte. O negócio é o seguinte, olha, você, Abacate, era a esperança para a economia brasileira, mas uma carreta de abacate acabou caindo na entrega para a Argentina e o PIB caiu por isso. Edna Lúcia, Rafa Martins Abacate Consciente, Alexandre Lula Livre, PCO 29, boa noite pessoal, obrigado Alexandre, Chocoprint BR, vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Então pessoal, quem puder, vamos compartilhar aí no Facebook e nos grupos de WhatsApp, para com isso a gente conseguir aumentar o alcance da transmissão, isso realmente é muito importante. Deixa eu... Bom, tá funcionando no Facebook já, muito obrigado pessoal que ajuda aí no compartilhamento e também no compartilhamento e enfim. Não sei porque que meu computador hoje tá me dando altos coros, mas uma coisa é certa. Quando tudo tá... Eu achei legal, né, que uma pessoa fez uma crítica assim, esse cara reclama tanto da parte técnica, e ainda fala que ele é técnico, né? Que eu tenho o canal do Técnico Brasil. Aí eu fico pensando, gente, como é que são as coisas, né? Como que é fácil o cara criticar? Eu faço ao mesmo tempo, sozinho, eu faço a parte de apresentador, eu controlo a câmera, controlo a luz, controlo o corte, ponho para transmitir no Facebook, leio os comentários. É difícil, né? Não é fácil não, a gente toma um couro mesmo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de tomar couro aqui de vez em quando. Deixa eu colocar aqui também os comentários que estão do lado de cá. Deixa eu voltar aqui no início, como eu faço E o Caio Medeiros fala aqui, ó, é o hacker. Essa problemada que está acontecendo é tudo
coisa do hacker. Então esse cara que veio me zoar, falando, pô, esse cara fala tanto, é o hacker. Chocoprint BR, boa noite a todos. Também aqui no canal, Leonardo Estopa, Viva a Direita Conservadora, Andréa Cristina. Olha, André, eu sou tranquilo de te falar Viva a Direita, sabe por quê? Porque o que eu mais tenho criticado nesse governo do Bolsonaro nem é o ideal de direita, não, é o ideal entreguista. Porque quem dera se esses imbecis conservadores brasileiros fossem realmente direita conservadora. Não, é uma direita que eu nem posso chamar de direita, é o entreguismo, é o imbecilismo, é um pessoal que critica, por exemplo, uma potência como a Alemanha. Parece que até a Rede Globo agora entrou na brincadeira, tentando diminuir a primeira-ministra alemã. É uma coisa absurda, né? Mas fazer o quê? O Brasil está aos poucos pagando aquilo que ele está pedindo. Esse é o detalhe. O Brasil está pagando aquilo que ele está pedindo. Você acha que essa pirracinha, tipo André, viva a direita, você acha que essa pirracinha aí está impactando em quem? Está impactando no Brasil. Olha, você pode fazer uma pirracinha de que, olha, vamos oprimir. Somos a direita, vamos oprimir. Oprime de lá, oprime de cá. Mas essa brincadeira está ficando muito cara. Por quê? O Brasil aos poucos está perdendo espaço internacional, o Brasil aos poucos está perdendo reputação e os brasileiros, ainda que não morem no Brasil, estão pagando caro por isso. Guilherme Pereira, ver o Bolsonaro participar do G20 é reconhecer que o PT teve mérito na condução da economia, mesmo com os problemas enfrentados. E olha, o Bolsonaro, no movimento de extrema frustração, não conseguiu, obviamente, conversar com ninguém, ninguém dá ideia para o Bolsonaro, né? Depois do Bolsonaro fazer um chilique falando que não importa a alemã. Como assim não importa a alemã? Gente, essa pessoa que o Bolsonaro falou que não importa, não é oficialmente a presidenta da Europa por questões de não ter uma eleição para presidente da Europa. Mas a Alemanha controla o bloco europeu, ainda que de forma não oficial. Para vocês terem uma ideia, o grande problema da Grécia, por exemplo, é o poder da Alemanha de controlar a inflação da Europa inteira de acordo com os seus interesses. A grande crítica que se tem do bloco europeu, da união dos países na União Europeia, é exatamente o fato de que quem manda é a Alemanha. Esse camarada pega e fala sobre o país que praticamente controla o bloco europeu e vira e fala que não importa a alemã. Como assim? Como assim? E aí a gente vê bobos falando viva a direita conservadora. O que está acontecendo é que as pessoas não estão percebendo que o Brasil, ele impacta. Olha, o macrosistema Brasil, o Brasil como país, ele impacta na sua vida como indivíduo, tá bom, Andréa Cristina? Não há possibilidade de você achar que você está brincando de opressora e que colocou um presidente para fazer bagunça e fazer confusão e com isso humilhar a política, humilhar humilhar a administração pública, porque é isso que muitas pessoas estão pensando. Através do Bolsonaro, vamos humilhar a administração pública, como se fosse possível brincar com essa coisa de humilhar a administração pública e não ser impactado por isso. Nós estamos tendo vários impactos negativos e as pessoas estão lutando para não admitir esses impactos negativos. E eu faço uma analogia que eu fiz ontem, que um colega falou, pô, mas o cara só está lá 6 meses. Olha, o comportamento que as pessoas estão tendo com o presidente da República, com a instituição Presidência da República, não é o mesmo comportamento que essas pessoas teriam se fosse uma coisa delas. Por exemplo, vamos pensar no empresário. Se o empresário colocar um gerente à frente dos negócios dele, por exemplo, o empresário, dono do supermercado, coloca um gerente. Você acha que o gerente... Depois de um gerente dar prejuízo por 6 meses, vocês acham que o empresário olharia para aquele gerente e falaria, não, vamos dar mais oportunidade para esse menino, só tem 6 meses. Não, o cara tá dando prejuízo, ele vai trocar. Ah, mas se for um gerente doidão que começou a brigar para todo lado e tá fazendo o supermercado perder clientes, porque ele conversa fiado constantemente, esse gerente vai ser retirado da empresa.
Ah, mas e se for um gerente que está querendo cancelar negócios com uma parte da clientela para focar em outra? Obviamente, a intenção do supermercado é vender para todo mundo. Esse gerente vai ser retirado. O que eu quero dizer é que se fosse considerar o Bolsonaro sobre o aspecto individual, qualquer pessoa retiraria o Bolsonaro da administração. E aí eu falei sobre um empresário que não é a realidade de todo mundo, mas eu falo com você, na sua casa, né? Porque casa é uma coisa que, ainda que você more com outra pessoa, a tendência é que todo mundo que esteja assistindo aqui tenha uma casa. Se de uma hora para outra você coloca uma empregada ou empregado doméstico na sua casa para administrar a casa, e já tem 6 meses que essa pessoa faz uma administração na sua casa que dá prejuízo, administrando a sua casa, essa empregada ou empregado doméstico brigou com todos os vizinhos. Tá focando só num vizinho que é gente boa, mas tá brigando com todos os outros. Então aquela amizade que tinha na vizinhança, de precisou de uma ferramenta, pega com o vizinho, precisou da mangueira emprestada, pega com o outro. Isso acabou, porque ele agora tá focando só no vizinho mais rico, o resto todo ele tá ignorando. E aí tem um condomínio do lado que moram várias pessoas e você chega perto desse cara e pergunta, olha, o gerente do condomínio aqui do lado tá um pouco revoltado com o que você tá fazendo e tal, que você tá liberando esgoto, tá atrapalhando lá. Olha, não importa o gerente do condomínio do lado. Como assim? São, digamos que, elementos importantes nesse convívio. Então, uma coisa muito simples. Qualquer brasileiro não deixaria o Bolsonaro à frente de absolutamente nada, com exceção de um cargo político. Porque o brasileiro está pensando que um cargo político é uma forma de vingar do sistema. Então é mais ou menos assim, para vingar do sistema, porque o sistema tem se mostrado corrupto, nós vamos colocar o pior político à frente desse sistema, porque quanto mais esse político destruir esse sistema, mais nós teremos prazer de ver o sistema pagar por ter sido ocupado por corruptos. Só que não é assim. O sistema é um sistema que engloba todos nós. Então você, Andréa Cristina, que fala viva a direita conservadora, você está sendo prejudicada por seu sentimento de achar que você está vingando do sistema político. O sistema político está desfrutando do bolsonarismo, vendendo tudo, curtindo a venda do nosso patrimônio, enquanto as pessoas, os trabalhadores, os empresários estão pagando essa brincadeira. Essa é a grande realidade. Eu não sinto dor por isso, não. Eu senti dor, e não vou esconder de vocês, não. Eu senti dor pelo Brasil até o resultado do primeiro turno. Até o resultado do primeiro turno, quando o Bolsonaro quase ganhou no primeiro turno, eu pensava que o Brasil estava sendo atacado e não poderia, obviamente, passar por isso. Eu lutava muito. A partir dali, eu continuei esse programa por causa de vocês, mas numa toada de deboche. E eu não sofro mais, é o que eu convido vocês a fazerem. Não sofram. Não sofram por pessoas como essa aí que, mesmo depois de tudo isso, quer brincar de oprimir. Direita conservadora. Sabe por quê? Porque eu vou contar uma história pra vocês, mas antes eu vou ler o superchat aqui do Gata Negra. Oi, Léo, como disse Glenn no Twitter, Merkel precisa entender. A subserviência de Bolsonaro é reservada exclusivamente para os Estados Unidos. E olha, o Glenn tá até tentando consertar as coisas pra gente, né? Pra mostrar pra Merkel que não fica com raiva não, Merkel, porque esse cara que parece que é um presidente, ele não é um presidente, ele é só um escravo dos Estados Unidos. Muito obrigado, Gata Negra, pela participação, pelo superchat, muito obrigado pela ajuda aqui como moderadora do canal. Deixa eu trazer aqui agora o Silmara A. Social, muito obrigado pelo superchat, Silmara. Só tô colocando aqui para ficar mais bonitinho aqui. E agora sim. Léo, que bom que você está com bastante paciência para explicar a situação para essas pessoas pirracentas, bobinhas e alienadas. Olha, Silmara A. Social, e eu gostaria de pedir perdão para todos vocês porque eu sou humano. A grande realidade é que agora eu tô com muita paciência, eu continuo tendo essa paciência, mas eu tô querendo ver pessoas pirracentas ferradas.
Eu não tô querendo ver essas pessoas... Igual eu fui bem claro no dia que eu fiz o vídeo falando que eu não sou grande como o Lula. Olha, o Lula, ele quer ver todo mundo muito bem e tal. Eu não. Eu já tô olhando já e penso, será que existiria uma forma de somente a direita pagar pelo que eles estão fazendo, né? Não tem como a gente isolar a direita com o Bolsonaro. Infelizmente não dá para fazer isso. Deixa eu liberar aqui. E muito obrigado mais uma vez. Deixa eu trazer para o lado de cá e ler uns comentários aqui. Léo, a oposição parlamentar não está cumprindo o seu papel. Em compensação, os blogs de esquerda estão dando um show de conscientização. Carlos Lenin Guerra. Muito obrigado, Carlos Lenin Guerra. E aqui fala, bota suja, Ricardo. Na Primeira Guerra Mundial, tecnicológica você não quer ver. Elege miliciano, destrói soberania, destrói empresas. A Primeira Guerra Mundial tecnicológica. Tecnicológica, você não quer ver. Elege miliciano, destrói soberania, destrói empresas, empregos, destrói ciência e tecnologia, destrói cidadania. E você não vê. Bota suja, Ricardo. Olha, bota suja, eu vou te falar um negócio. Eu vi isso aí. Eu sei que você não está falando para mim, você está falando no geral. E é legal que eu tenho o meu artigo de relações internacionais, é exatamente o que você está falando aí. Tá até no... Quem quiser me achar e me adicionar no LinkedIn, lá no LinkedIn tem todos os meus artigos. E esse, como eu fiz relações internacionais fora do Brasil, ele é um artigo de conclusão de curso em inglês, que pergunta por que o Brasil fez isso. O que levou o Brasil a fazer essa palhaçada. Então vocês podem encontrá-lo no LinkedIn, como podem encontrá-lo também no leonardoestopa.com.br, que está lá entre os artigos em inglês. Eu falo exatamente isso que você está falando aí. É uma guerra, as pessoas não conseguem perceber que é uma guerra, ela tem que ser tratada como uma guerra, porque não é uma coisa muito simples. Deixa eu trazer para vocês uma coisa aqui que eu acho interessante. Eu falei com vocês, como é que eu falei mesmo? Falar de guerra para não dizer que não falei de guerra. Eu acho importante falar isso aqui de guerra hoje. E vou falar hoje daquele site, né, não necessariamente do site, mas do que sobrou naquele site, que é o Duplo Aécio. E o Duplo Aécio fala que a verdade chega primeiro. Mas eu vou colocar para vocês aqui uma postagem que eu entendi muito bem do Rômulo Maia. Eu não sei se ele postou no Duplo Aécio, mas ele postou e eu respondi. E eu preciso encontrar 17 horas. Tá aqui. A postagem do Rômulo. E vou ver se eu coloco aqui para vocês. Isso, tá aparecendo. Não tem jeito, Fidel. Eles insistem em acreditar que Lula será libertado com hashtags e pela justiça. E aí ele faz uma crítica. A crítica dele é: sim, continuam achando sim, mas com muita ajuda dos infiltrados nos partidos e no Piguinho Vermelho, mas também nada mais fácil do que enganar quem quer ser enganado. Fome com vontade de comer. Quem fala isso é o Rômulo Maia, do Duplo Aécio. Eu sou uma pessoa que tem feito críticas duras ao Duplo Aécio, o Duplo Expresso, para falar de uma forma mais respeitosa, e as minhas críticas duras, elas acontecem exatamente por causa do posicionamento do Rômulo, que às vezes é um posicionamento muito egoísta de querer dizer que todo mundo pertence a esse tal piguinho, né? E tipo assim, para ele todo mundo pertence a essa brincadeira aí de traição. Eu sou contra isso. Eu falo, olha, uma coisa é você não conseguir o brilho que a pessoa está conseguindo. Outra coisa é você achar que todo mundo, com exceção de você, todo mundo é traidor. Você é o único que existe nessa brincadeira de luta contra o golpe que não é traidor. O resto é traidor. Então, tenho feito críticas duras ao Rômulo. Mas eu volto na guerra daqui a pouco.
que eu quero fazer uma leitura a respeito disso, mas eu quero agradecer aqui o superchat. Historiando a Verdade. Boa noite, Léo. Nova série Netflix, Guerras do Brasil. Você sabia que na ditadura os militares mataram de uma só vez 3.400 índios, oferecendo comida para eles com arsênico? Historiando a Verdade. Obrigado, Historiando a Verdade, por trazer isso pra gente. Eu não sabia. Eu sei que os americanos tentaram de todas as formas a esterilização dos índios brasileiros e os militares, eles lutavam contra essa atitude dos americanos. Eu não consigo enxergar o motivo pelo qual os militares brasileiros fariam isso. Eu não consigo enxergar. Eu consigo porque, olha, eu sou, obviamente, contra a ditadura, sou obviamente progressista, mas não sou contra os militares. E nesse ponto, como eu li bastante material, inclusive eu vou te recomendar aqui, você como historiador, eu vou te recomendar o Eduardo Lucas Vasconcelos Cruz, que fez uma dissertação muito legal, muito profunda e muito cabível para os dias de hoje a respeito do governo militar. Ele foca exatamente no governo militar. E você vai perceber que, apesar do governo militar ter tido uma postura muito desconectada com os princípios dos direitos humanos, eles tiveram uma postura bem nacionalista. E pelo trabalho do Eduardo Lucas Vasconcelos Cruz, que é a referência que eu tenho, porque eu não estava lá, eu não vivi esse momento, é incoerente acreditar que os militares brasileiros teriam tido essa atitude, mas várias manobras dos Estados Unidos eram no sentido de esterilizar índios e matar índios, principalmente nas regiões de fronteiras. Qual que era a ideia dos Estados Unidos? Primeiro, esterilizar a população da região de fronteira, matar a população da região de fronteira, ocupar a região de fronteira com outro país e tomar aquelas terras através do conceito de autodeterminação. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que a fronteira entre Brasil e Paraguai, aos poucos o Paraguai vai ocupando para dentro do Brasil. Aí tem uma cidade que era brasileira, mas não mora nenhum brasileiro mais, só paraguaio. Aí é o princípio da autodeterminação, eles tomam esse pedaço brasileiro. A intenção dos Estados Unidos era tomar todas as regiões com alto potencial de produção de energia elétrica através de quedas d'água, que são normalmente nas regiões fronteiriças. Por isso que a gente tem binacional de produção de energia elétrica, porque normalmente o que divide um país do outro é um grande rio. E os Estados Unidos queriam exatamente ir aos poucos invadindo pro lado do Brasil, para não sobrar esse rio para o Brasil, para ser um lado quanto o outro lado do rio, tanto dos países vizinhos que eles tinham mais controle na época. Então, a informação que eu tenho, historiando a verdade, é essa. E pela informação que eu tenho, os militares brasileiros não teriam tido essa atitude. Eles poderiam ter sido conduzidos, né? Os Estados Unidos, olha, vamos doar alimentos para os índios. Aí deram aí alguma tentativa de esterilização. Depois os Estados Unidos, vamos doar alimentos para os índios. Aí vieram com alguma comida aí contaminada, mas a atitude dos militares brasileiros eu nunca vi falar nisso, e eu tenho uma certa dificuldade de acreditar. Não estou falando que eu nunca acreditaria, mas eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que teria vindo dos militares brasileiros essa atitude aí de exterminar os índios brasileiros. Mas, né, deixa eu agradecer Romeu Ferreira França para abrir a Transamazônica e a Calha Norte. São essas tentativas, eles queriam, né, o que era a jogada dos Estados Unidos naquela época? Eles queriam criar uma coisa que eles chamavam de grandes lagos, que eles queriam conectar toda aquela região, fazer uma área navegável, e eles queriam também utilizar o potencial, mas nós não seríamos donos das nossas hidrelétricas, eles seriam donos e venderiam a energia para a gente, assim como era a intenção deles a respeito da energia nuclear. Nesse momento, o que eu tenho percebido, e isso para mim tem sido muito estratégico e conecta-se ao que eu vou falar nesse momento. Hoje eu vi uma coisa que eu pensei, gente, como que tem sido estratégica como essa estratégia da direita tem funcionado, né? A esquerda trabalha muito com emoção, então às vezes a esquerda ela entra rasgando em cima dos militares por causa de eventos do passado e causa um certo distanciamento entre os militares. Não há dúvidas que os militares deveriam ser de esquerda e serem nacionalistas, porque, olha, a esquerda aumentou a renda dos militares,
É a esquerda que quer um Brasil para os brasileiros. Então não tem nada que compatibilize os militares com a direita entreguista brasileira. A direita quer entregar o Brasil, a direita quer acabar completamente com a necessidade dos militares, porque se é tudo dos Estados Unidos, o que os caras vão guardar? A direita quer vender arma para as pessoas, para que os militares fiquem vulneráveis. Há pouco tempo atrás, e pouco tempo que eu falo, 3 ou 4 dias, um cidadão de bem que comprou armas aí no programa Bolsonaro Arma para Todos, ele recebeu os policiais com um pouquinho de raiva, ele deu uns tapas na esposa, os policiais foram chamados e ele recebeu os policiais a bala. Ou seja, esse cidadão de bem conseguiu comprar armas no programa Armas para Todos do Bolsonaro, ele recebeu os policiais e deu tiro nos policiais, e acertou os policiais, o que significa que esses policiais, obviamente outros, mas esses já são um caso claro de vítimas do Arma para Todos do Bolsonaro. Então por que os policiais estão do lado de um governo que está liberando armas para quem pode atirar, para as pessoas poderem atirar na polícia? É porque esse governo sabe conversar com os policiais, com as forças de segurança. Ele sabe fazer a mentira passar por uma coisa agradável, ele sabe fazer... É mais ou menos assim, olha, ele sabe dar um prato de arsênico para o povo, principalmente das Forças Armadas, das Forças de Segurança, jurando que aquilo ali é a melhor comida do mundo. Deixa eu agradecer. Veja documentário, inclusive, na Transamazônica. Chegaram a matar mais de 1.000 índios para passar a estrada, historiando a verdade. Ah, entendi. Então, agora eu tô entendendo o que você tá falando. Aí é outra coisa. Deve ser porque tinham aí os protestos dos índios, né? Pode ser sim. Não vou falar que não acredito nisso não, porque normalmente nem eram necessariamente os militares, né? Quando eram os índios, eles normalmente ruralistas, hoje agora de novo. Mas antes do governo de esquerda, antes e depois do governo de esquerda, os índios, eles não eram considerados e agora não são novamente considerados seres humanos. Então, antes do governo de esquerda, matar índio era a mesma coisa de matar um porco, matar uma vaca, antes do governo de esquerda, até o período aí do Fernando Henrique. E agora, no governo Bolsonaro, no governo Temer já começou a ser assim de novo, e volta aí essa lógica de que você pode matar tranquilamente os índios porque eles não são seres humanos, né? Tem até pessoas que se revoltam, mas não é a mesma coisa de matar uma outra pessoa. Então o índio, né, o próprio Bolsonaro trouxe essa ideia de que o índio seria um vagabundo em solo brasileiro, que não quer trabalhar, que só quer viver da boquinha, e aí criam realmente essa ideologia que se pode matar os índios. Historiando a verdade, veja o documentário. Obrigado, agora eu lembrei essa questão da Transamazônica aí. Eu já vi falar nisso também. E não é só militares, não. Nessa época, qualquer um que quisesse podia matar o índio. Era normal. E não era só índio, não. Contei outro dia aqui sobre a história da construção do Expo Minas. Uma das coisas mais bizarras da humanidade é a construção do Expo Minas. A construtora buscou nordestinos. Eu falo nordestinos porque naquela época o nordestino ele não era considerado cidadão brasileiro, porque existia uma diferença maior ainda entre a ideia de ser do Sudeste e de ser do Nordeste. Então o que aconteceu? O pessoal já estava escutando certos estalos na edificação, então o pessoal foi e decidiu que não tem problema os estalos, vamos reestruturar essa edificação com todo mundo dentro. E os trabalhadores falando, nossa, esse negócio vai cair, está estalando demais, e realmente caiu. E caiu em cima das pessoas que estavam trabalhando. Então vieram os donos da construtora, todos eles, obviamente, cidadãos de bem, cristãos em dia com o dízimo e provavelmente conservadores da família dos bons costumes, e fizeram uma avaliação. Quanto que ficaria para salvar as pessoas que estavam gritando debaixo dos escombros? E eles chegaram à conclusão que não valeria a pena salvar aquelas pessoas. O que eles fizeram? Mandaram um trator passar por cima, compactar a terra, acabar de matar o pessoal que estava debaixo e construir por cima. Eu vou repetir porque isso é uma das coisas mais bizarras da história do Brasil. Eles chegaram à conclusão que não valia a pena salvar as pessoas que estavam gritando debaixo do teto que caiu. Porque eram nordestinos, eram pessoas sem alma. Então, eles deram a ordem de tratores passarem por cima, tratores e compactadores,
esmagarem as pessoas debaixo da terra e construírem por cima. Então, acabaram de matar os trabalhadores porque ia ficar muito caro tirar os trabalhadores ali de debaixo dos escombros. Então, são coisas... E a Érica Salles fala, Léo, teve mineiro nesses escombros. Inclusive, um desses era marido de uma conhecida minha de BH. Olha que interessante Olha que interessante que fala a Érica, ela falando aqui, tinham mineiros nesses escombros. Então, o que era a ideia? Obrigado, Érica. O que foi a ideia na época? Para não causar espanto nas pessoas, só para vocês terem uma ideia de como o ser humano ele é cruel e bizarro. Hoje, o ser humano não se toca pela morte dos índios. Porque o ser humano pensa mais ou menos assim, olha, o índio é como se não fosse um bicho. O ser humano bolsonarista, lógico, né, gente? Hoje o bolsonarista ele não se toca pela morte dos índios, né? Ele pensa, não, é tão somente um cara ali que morreu, mas não é ser humano como nós. Há pouco tempo atrás, o pessoal do Sudeste, achava melhor que o pessoal do Nordeste. Então o que foi divulgado para não causar espanto nas pessoas? Todo mundo que morreu é nordestino. Olha que loucura, agora a Érica Salles fala que não, morreram mineiros, mas a imprensa escondeu, a imprensa só falou que morreram nordestinos. Por quê? Porque aí os mineiros não esquentaram a cabeça, o povo de Belo Horizonte, já que é só nordestino mesmo, deixa pra lá. Só para vocês terem uma ideia da raça que a gente pertence. Assim caminha a raça humana. Essa é Missionários, isso mesmo, Carta aos Missionários. Se devorando um a um. O mineiro não preocupou, porque naquela época divulgaram que morreram apenas nordestinos. Então, enfim, muito triste. E Carlos Lenin Guerra, Léo, eu acreditei que os militares brasileiros fossem mais inteligentes. É vergonhosa a maneira subserviente como eles estão comportando nesse governo. E olha, veja bem, nós temos 2 pontos. E os 2 pontos eles estão conectados à sua mensagem. Olha só. Veja bem, Carlos Lene Guerra, vamos pensar aqui primeiramente, vamos pensar no militar de altíssima patente, vamos pensar nos generais. Os generais, eles conseguem avaliar a situação da seguinte maneira. O que vai me dar mais lucro? Para o general não existe nacionalismo, para o general existe o lucro. Então o general olha e pensa a seguinte coisa... O que está em jogo? Está em jogo um país de alienados que vai, de uma hora para outra, ser convertido de país industrializado para um país extremamente rural. Nesse país de alienados, as pessoas vão ser expostas a altos índices de agrotóxicos, que isso já foi decidido. Essas pessoas não terão preservação ambiental, ou seja, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade dos alimentos, tudo isso vai cair. Obviamente, a gente vai ter um alto índice de doenças relacionadas a isso, como, por exemplo, câncer. Nessa brincadeira, a gente vai ter uma diminuição do atendimento público de saúde para o SUS, por exemplo. E além da diminuição do atendimento na saúde, a gente vai ter também uma redução no investimento em educação. Aí, a primeira coisa que o general pensa, e o general é racional, o general não é igual a gente, não vai ficar pensando só em questão de emoção. A primeira coisa que ele pensa é, com quem eu estou lidando? Isso é muito importante, esse com quem eu estou lidando, porque logo após a sua mensagem, eu prestei atenção que, estou tentando conectar de novo aqui, achar de novo, mas logo após a sua mensagem, tinha uma alienada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde tá, gente? E tava muito legal, porque tinha certinho a sua mensagem e logo na sequência essa beliça totalmente alienada. Mas enfim. Aí imagine o seguinte, né? Qual que é a realidade? O general tem essa situação, né? Ele pensa, ó. Tá aqui, ó. Olha que legal, Carlos. Então você fala, o general, como é que o general vai pensar, né? No primeiro momento o general pensa assim, olha, quem são as pessoas que serão prejudicadas? Então você pode imaginar uma sociedade. Como que você pensa nessa sociedade? Olha aí a Belissa Bell.
né? O cheiro... Ah, não, desculpa, Belissa. Eu achei que você estava colocando o choro é livre. Não, eu achei agora que eu vi a zoeira. O cheiro é livre. Então, desculpa, não tem nada a ver com a Belissa Bel. Mas aí você imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Desculpa de novo, tá, Belissa? Você imagina a seguinte coisa. Aí o general olha e vê uma massa de manobra na igreja evangélica. Na sequência, o general vê essa turma gritando que quer o Bolsonaro. Aí o general vê aquilo que pra mim é o mais... Eu acho que pra mim é o que mais pesa no momento da decisão de o que fazer para o futuro do Brasil é a prisão do Lula. Porque a prisão do Lula ela é muito simbólica para qualquer pessoa que toma decisões. Veja bem, o que a prisão do Lula aponta para qualquer tomador de decisão? Olha, aquele cara que lutou durante todo o tempo pela população mais humilde foi jogado na cadeia e a população mais humilde praticamente não faz nada, deixa ele lá e pior, o povo que ele mais ajudou virou as costas para ele e fica chamando ele de ladrão. E aí a pergunta básica que eu te faço agora é o seguinte, Carlos Lenin, pensa o seguinte, se coloque na posição de um general. Aí eu vou te falar, e eu quero que você pense como um ser humano. Eu não quero que você pense como um Deus, eu quero que você pense como um ser humano. Uma pessoa que tem interesses pessoais, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem vontades. Se coloque no lugar de um general. E no lugar de um general, eu te apresento, e agora eu te apresento a sociedade brasileira, Carlos Lenin. Eu vou te apresentar agora o Brasil. O Brasil é um país que colocou na cadeia o presidente que mais trabalhou para os pobres. Esse é o país. De um lado, você tem a população que colocou na cadeia o presidente que mais se dedicou aos pobres. Se você ficar do lado dessa população, você vai ter o seu salário. Vou chutar, vamos pensar que se você ficar do lado dessa população, você vai ter R$25 mil por mês. Isso é a proposta que eu te faço. No entanto, essa população que traiu o melhor presidente da sua história, ela tem uma proposta diferente vinda dos Estados Unidos. E aí o tio Sam vira para você e fala, Carlos, olha, de boa, Carlos, presta atenção. Você tem um povo dentro do seu país que é um povo alienado, é um povo bobo, um povo fanático, e você vai lutar por esse povo. Se você continuar lutando por esse povo, todos nós vamos virar as costas para você e pronto. Mas você pode continuar lutando por esse povo. No entanto, se você entregar para a gente esse povo como escravo, eu, como tio Sam, vou tirar você da condição de estar ganhando R$25 mil por mês, vou te dar R$1 milhão por mês. O que você quer? Você vai lutar por esse povo, comprometer sua família, ou você quer partir para o nosso lado, deixa esse povo para lá e vai ganhar R$1 milhão por mês? Eu te pergunto, Carlos Lenin, não para você pensar como um Deus, para você pensar como um ser humano de carne e osso. Mas não pensar simplesmente olhando para a sociedade brasileira. Pensar para a sociedade que virou as costas para o ex-presidente Lula, deixou o Lula na cadeia, mesmo que o Lula tenha escolhido o salário e não os milhões que estão sendo propostos para os generais. A partir disso, é muito fácil perceber que na situação de hoje, depois do que o Brasil fez com o Lula, vai ser muito difícil achar pessoas que vão abrir mão de ficar com os Estados Unidos para ganharem milhões, para ficar com o povo, para ganhar o salário. Historiando a Verdade fala, meu TCC da Faculdade de História foi o incêndio de Vila Socó, uma favela de palafita, onde morreram mais de 500 nordestinos em Cubatão, queimados pelo vazamento do oleoduto. Muito obrigado, Historiando a Verdade. Muito importante que as pessoas abordem essas coisas assim, porque normalmente esses eventos são escondidos. Cássio da Hora. Léo, depois você leia a matéria A Chacina que o Mundo Todo Viu, menos os brasileiros. Muito bom isso aí. Eu vou tentar, vou achar também. Muito obrigado, Carlos da Hora. Eu queria agradecer aqui mais uma vez. Também queria agradecer Cris Milanese e pedir para vocês que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Quem puder ajudar o meu trabalho, tem também as contas bancárias anunciadas aí nas descrições, pessoal. Então você pode ajudar meu trabalho, obviamente, com Superchat, conta bancária, tem aí várias anunciadas e tem também o PayPal. Cris Milanês. O militar preso na Espanha vai ser julgado pela justiça espanhola. Caso condenado, ele vai cumprir pena na Espanha. Olha, Cris Milanês, o direito internacional, ele tem normalmente regras. E essas regras, elas precisam ser analisadas. Pelo que eu sei a respeito de direito penal, o Brasil,
ele não abre mão de julgar dentro do território nacional, ou seja, a competência é do juiz brasileiro, caso o crime tenha acontecido no Brasil. Seria diferente se esse militar fosse, por exemplo, um embaixador, porque aí, nesse caso, a Espanha não teria competência sobre ele por causa do tratado de diplomacia, ele teria que ser enviado para o Brasil para responder por isso no Brasil. Nesse caso, eu acho que todo o cumprimento de pena, absolutamente tudo, acontece na Espanha. E seria diferente se ele tivesse cometido um crime na Espanha e tivesse entrado no Brasil. Ele, como cidadão brasileiro, ele não seria extraditado, mas ele poderia ser processado no Brasil por um crime cometido fora do Brasil, mas não extraditado para ser julgado na Espanha. Como ele cometeu o crime na Espanha, tem vários pontos relacionados, obviamente, às negociações agora. Primeiro, não é um cidadão comum. É um cidadão das Forças Armadas. Como é um cidadão das Forças Armadas, que sabe muita coisa que o governo quer esconder, o governo vai tentar comprar esse cara de volta. E esse cara vai custar muito caro. O que significa que nós vamos pagar um preço muito alto para trazer ele para o Brasil, para ele ser perdoado. Diga-se de passagem, hoje o Conselho do Ministério Público arquivou os casos relacionados ao Dallagnol na farsa da Lava Jato. Então, assim, para conseguir trazer o militar preso na Espanha para o Brasil, para ele ser julgado pelas pessoas que, obviamente, é o tribunal militar, mas para ser julgado da mesma forma que o Dallagnol e o Sérgio Moro são julgados, ou seja, para que eles sejam perdoados, para que ele seja perdoado, para trazer esse militar preso na Espanha para o Brasil, para que ele não responda pelo processo, assim como o caso Queiroz, para não contaminar pessoas importantes do Brasil, nós brasileiros vamos pagar um preço altíssimo para esse cara vir para o Brasil. Então, se o Brasil não tiver condições de comprar esse cara de volta, tecnicamente falando, ele cumpre pena na Espanha. Mas veja bem, esse cara é ainda mais pesado que o Queiroz. Se para arquivar o caso Queiroz, para o caso Queiroz não ter sequência, o Bolsonaro está condenando todos os brasileiros a não se aposentarem praticamente. Então, para o caso Queiroz, que o Bolsonaro era contra a reforma da Previdência, assim que veio o caso Queiroz, ele mudou de opinião. Imagine o que o Bolsonaro não estaria disposto a pagar para a Espanha para comprar esse cidadão preso, que eu acho... Olha, aí eu falo, olha, como que nós erramos, tá, Cris Milanês? Como que a esquerda erra? Olha que importante, pessoal. A esquerda e... Assim, eu gostaria muito que a esquerda tivesse me ouvido, eu gostaria muito de durar mais também com comentário político, né, porque obviamente eu tenho que seguir minha vida e, né, em pouco tempo eu pretendo começar a fazer outras atividades, mas hoje eu fico pensando, a esquerda precisava realmente de conseguir alguém que tivesse sido da Rede Globo, uma pessoa obviamente com as características biológicas que a esquerda gosta, para dar umas dicas, para a esquerda não cometer os erros básicos. Veja bem, como que tudo isso está sendo moldado para contar contra a esquerda. O militar preso, peraí, não é o militar que foi preso. Quem foi preso foi o piloto do presidente. Porque quando você fala o militar preso na Espanha, você está generalizando para uma classe na qual a minoria é criminosa. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Saber lidar com as palavras para não causar esse desgaste que está distanciando os militares da esquerda, nesse momento é chave. Mas toda a esquerda caiu nisso. Olha, o que a esquerda tem usado? O que não só a esquerda, mas também o que a imprensa tem feito nesse momento? A imprensa tem julgado contra os militares, sempre enfatizando que o cara é militar. Não, você não tem que enfatizar que o cara é militar. O cara tem imóveis que nenhum militar honesto jamais conseguiria comprar. O cara tem um patrimônio que talvez é o patrimônio equivalente a de um quartel inteiro. Então não pode falar que é o militar preso, é o criminoso preso. E quando você deixa de falar o criminoso, o traficante, o narcotraficante preso, para falar o militar preso, você está generalizando o crime para as instituições militares e os militares se sentem ofendidos até sem entender o que está acontecendo. E é nessa brecha que entra a super mega estratégia das mentes brilhantes do mal. Enquanto toda a imprensa brasileira está degradando a moral das instituições militares
por causa de um criminoso. Porque, veja bem, tem criminoso na igreja, católica, protestante, budista, muçulmana, tem criminoso na igreja. Tem criminoso em instituição militar? Tem. Tem criminoso, por exemplo, na maçonaria, que é tanto falado? Tem. No Lions Club? Tem. Tem criminoso ali no clube de piscina? Tem. Sabe por quê? Porque o crime é uma característica de uma parcela do ser humano, não é dos militares. Mas a estratégia de transmitir a mensagem, enfatizando o fato do cara ser militar, ela joga contra a esquerda. E é nessa oportunidade que a direita entreguista conquista os militares, porque no momento em que a imprensa e a esquerda está chicoteando todos os militares brasileiros por causa de um criminoso, nesse momento entra Sérgio Moro, Bolsonaro. Não, as instituições militares não têm nada a ver com isso. E nós estamos repetindo constantemente o militar, o militar, o militar. Não é o militar, é o criminoso. Não é o militar. E eu falo, tenho certeza que não é o militar, porque eu tenho 2 tios militares e são pobres. Eles não têm esse dinheiro, ou seja, obviamente eles não mexeram com o tráfico de cocaína. São pobres, vivem do salário. E vivem do salário a ponto de terem demorado, por exemplo, o meu tio, que é de Ponte Nova, demorou 10 anos para construir uma casinha, porque ele vive do salário. E a maioria dos militares são assim, não são traficantes. Quando a gente está sempre enfatizando militar, 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 a gente está caindo na armadilha. O Gustavo Conde vai saber falar certinho qual que é o nome teórico para isso, né, porque ele é mestrado em linguística. Mas eu imagino que isso sejam gatilhos neurolinguísticos. Você usa essa função como é que fala mesmo? Esses gatilhos neurolinguísticos que são muito bem explorados pela equipe da direita, que é onde estão as mentes mais brilhantes, as pessoas mais bem estudadas. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eles querem acabar com as universidades. Mas a equipe deles estuda e faz pesquisas extremamente aprofundadas. Léo, quem mandou o outro avião mudar de rota? Muito suspeito. Bolsominions estão dizendo que o Mulatar é filiado ao PT. Não, o cara é realmente filiado ao PT, mas fez campanha pro Bolsonaro. O cara é filiado ao PT, mas fez campanha pro Bolsonaro. Tem lá a fotinha dele fazendo campanha pro Bolsonaro. É muito estranho, né? E aí, olha só para vocês verem como que todas as jogadas funcionam muito bem. Como que a esquerda ela não consegue neutralizar o poder o poder do outro lado. E na hora que eu vejo isso, eu falo, olha, esse país precisa passar pelo que ele está passando. Quando eu vi a notícia, eu vi essa notícia de primeira mão, eu falei, olha, a estratégia é criar essa impressão. Olha aqui, nós temos a representação da estupidez aqui no dia de hoje. Eu falo a representação da estupidez porque normalmente o material é feito para capturar o estúpido, para capturar o idiota. E o idiota cai nisso. O idiota acha que está oprimindo, acha que está sendo espertalhão, mas ele está sendo aquilo que a gente chama de massa de manobra. Olha, Elvis Leal traz pra gente a notícia. Ô pessoal, vim atualizar que o Lulinha acaba de perder 78 milhões e agora há pouco pediram o aumento da pena. E mais, o sítio de Atibaia tá aí no forno, tem o Palocci ainda. Olha que interessante, como é que funcionou certinho, como é que eles fizeram? Eles juntaram os novos escândalos da Odebrecht com o processo da Odebrecht e aí o juiz pede o bloqueio de bens até 78 milhões. Ou seja, se o cara tiver 100 reais na conta, é só isso, mas é até 78 milhões. O juiz sabe o que ele está fazendo. É juiz da Lava Jato, turma do Moro, com a Rede Globo, tudo junto. Qual que é a ideia do juiz? São pessoas, obviamente, treinadas, com a capacidade de formação de opinião muito grande, que estão lá para produzir o convencimento e produzir imagens na cabeça de Elvis Leais, que são, para mim, representações da idiotice, da imbecilidade, para mim, a representação da massa de manobra. Isso é a massa de manobra. E olha que interessante, quando a gente fala sobre essa questão da massa de manobra, a gente vê a massa de manobra materializada nesse momento. A massa de manobra é o quê? O que é a manobra? A manobra é criar uma condição, ainda que obviamente não conectada à verdade, no sentido de manobrar o imbecil como Elvis Leal para que ele faça gratuitamente o trabalho de campanha política
contra um adversário. Olha que interessante. Se fosse para contratar pessoas para fazerem o serviço do Elvis Leal, provavelmente ficaria um dinheiro que talvez nem os Estados Unidos tenham. Nós estamos falando de um país aí de 207 milhões de habitantes. No entanto, é possível, utilizando a inteligência de uns e a estupidez de outros, como a estupidez do Elvis Leal, é possível você conseguir fazer aquilo que é chamado de massa de manobra, que é um imbecil que é motivado a trabalhar gratuitamente numa direção, ainda que essa direção seja contra os próprios interesses. Como que você faz isso? Primeiro, você cria condições para que o imbecil acredite realmente em uma coisa que não está escrita, mas foi escrita para ele achar que está escrito. Isso é manobrar. Vocês estão entendendo? Manobrar o idiota é você criar um elemento que dê a ideia de uma coisa e pela baixa capacidade intelectual do idiota, ele lê outra coisa e por ele ser idiota, ele se empenha gratuitamente porque ele foi tocado por aquela coisa que ele não leu, mas ele compreendeu sem ter lido. Eu estou falando isso dessa forma que eu sei que o próprio Elvis não entendeu absolutamente nada do que eu falei aqui, mas vocês entenderam. Veja bem, o idiota do Elvis, ele vem e deixa claro e mostra de uma forma bem clara a sua estupidez e o brilhantismo daqueles que o manobram. A gente precisa admitir, olha, por trás de um estúpido como Elvis, tem sempre uma mente brilhante controlando milhares de idiotas. O que fala a decisão do juiz? Bloquear até 78 milhões. Bloquear até 78 milhões. Vou ver se eu acho aqui. Para vocês terem uma ideia de como que o idiota ele é facilmente manobrável. Vejam bem o que o Elvis já está, ele e obviamente toda a massa de manobra, facilmente manobrável, capacidade intelectual baixa. Pela capacidade intelectual baixa, eles obviamente não têm condição de perceber o que está escrito. Eles enxergam aquilo que é a intenção de manobrar e não o que está escrito. Então, escrevendo uma coisa, você consegue fazer o idiota tomar atitude em outra direção. Olha que legal. Tá aqui, ó. Coloquei do UOL, Operação Lava Jato, juiz da Lava Jato determina bloqueio de até 78 milhões do Lula. Olha, o juiz da Lava Jato pode, não da Lava Jato, né, mas um juiz de Ponte Nova, ele pode determinar o bloqueio de 1 bilhão, até 1 bilhão de reais, meu, 1 trilhão de reais, meu. Por quê? Porque o juiz pode determinar o bloqueio de até. Agora, se ele vai achar R$1.000, meu, para bloquear, é bem diferente. Eu não estou falando que o Lula não tenha 78 milhões, o que eu estou querendo dizer é que o Lula pode não ter absolutamente nada, eles já podem ter tomado tudo, mas no momento que eles chegam com essa brincadeira e escrevem 78 milhões, mesmo sabendo que o Lula não tem isso, eles criam massa de manobra, eles produzem Elvis Leais para ficarem propagando essa ideia. Por que é muito interessante propagar essa ideia? Porque a primeira coisa que a gente se pergunta nesse momento é onde o Lula tirou 78 milhões? Né? Se a pessoa é massa de manobra, se trata-se aí de um idiota como Elvis, a primeira coisa que ele se pergunta é isso. Peraí, onde que esse cara tirou 78 milhões trabalhando como presidente se o salário do presidente é tanto? A primeira pergunta que o cara se faz é essa. Porque o juiz mandou bloquear 78 milhões, perdeu 78 milhões, onde que esse cara tirou isso? Não. Isso foi escrito para produzir o imbecil como Elvis. Até 78 milhões. O que significa que pode bloquear R$10.000, se for isso que o Lula tiver. Ou pode bloquear 78 milhões. Por exemplo, se manda bloquear o dinheiro do Fernando Henrique até 78 milhões, vai bloquear 78 milhões. Mas não significa que o Lula vai ter 78 milhões. É até bem estranho, né? O Lula ter 78 milhões e toda a confusão por causa do prédio de 1 bilhão. Enfim. Mas pergunta pro Elvis Leal o nome do cara que teve 54 milhões apreendidos num apartamento. Ele não lembra. Ele não vai lembrar. Pergunta pro Elvis Leal quanto que foi encontrado em milhões de dólares no dinheiro do Paulo Preto, operador do PSDB lá na Suíça. Ele não lembra. Claro que não. Porque toda a mídia trabalha com mentes brilhantes. Por trás dessa mídia tem mentes brilhantes produzindo idiotas e funciona muito bem. Funciona bem porque as pessoas têm o desejo de serem manobradas. As pessoas têm o desejo de serem controladas. E é por isso que dá tão certo. Então,
Muito obrigado, especialista federal. Muito obrigado a todos vocês. E muito obrigado, Elvis Leal, por sua participação aqui, porque, olha, nem só de teorias vive o homem. É preciso mostrar as teorias na prática. Se eu falasse da existência do idiota sem apresentar o idiota, ficaria muito estranho, porque eu ia falar, olha, o idiota faria isso. Ontem eu falei. Ontem eu cheguei a mostrar e falei, olha, tá vendo, gente? Essa matéria aqui, ó, ela foi desenhada para criar na cabeça do imbecil a ideia de que o Lula tem 78 milhões. Mas está escrito aqui até 78 milhões. Mas o que ela produz? A ideia de que o juiz achou 78 milhões e mandou bloquear. E você traz para mim essa oportunidade de mostrar que o idiota não é assim como o fantasma, que você precisa crer mesmo sem ver. O idiota, ele tá aí, o imbecil está aí à disposição de todos. E é possível você ver um idiota, basta você ter a paciência de esperar o idiota aparecer, né? Em alguns lugares eles acreditam no Boto Rosa, em alguns lugares eles acreditam no Caboclo d'Água, né? Aqui perto de Ponte Nova tem Caboclo d'Água, tem ET de Varginha, tudo isso são coisas que você precisa crer, porque é muito difícil você conseguir ver. Mas o imbecil não. Se você quiser ver o imbecil, quiser ter uma experiência, né? Uma experiência, como é que fala mesmo? A experiência com os extraterrestres fala de 1º grau, 2º grau, terceiro. Se você quiser ter uma experiência de 5º grau de contato imediato com o idiota, com o imbecil, é triste falar, mas é só você participar aqui da live das 10h30 do Léo Stop, porque sempre aparece um ou outro, né? Brota um imbecil do nada aqui, escreve uma bobeira e dá pra gente essa oportunidade. Muito obrigado, Elvis Leal. Muito obrigado. Você não tem sido leal a você mesmo, porque no momento que você abre a mão de usar a sua própria cabeça para pensar com a cabeça dos outros, eu considero isso deslealdade consigo mesmo. Você confia mais no cérebro alheio do que no seu. Mas, o que eu posso fazer, né? Decisão sua, a sua ilealdade com o próprio cérebro. Você não tem sido um Elvis muito leal. Júlio Nunes, Léo, o que você diz das parcerias do Glenn à Veja? Olha, eu acho que o Glenn tem que fazer parceria com pessoas que consigam levar a informação para Elvis Leal, porque não adianta. O Elvis Leal, ele não vai acreditar no que eu tô falando. O Elvis Leal vai achar que eu sou um comunista, que tô falando tudo isso aqui. Na maioria, na total loucura. Então, para conseguir chegar a Elvis Leais, para conseguir chegar em bobos como Elvis Leal, Júlio Nunes, é preciso fazer parceria com quem conversa com Elvis Leal. Nesse ponto aí é importante. Mas o detalhe é que eu não vejo uma possibilidade muito grande do sistema querer derrubar o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Eu sei que vocês não gostam que eu falo isso, eu sei que fica todo mundo triste quando eu falo essas coisas, mas eu vou falar. E eu vou falar e vou voltar no caso do Rômulo Maia. Sabe por quê? Porque todo dia, quando falam comigo do Duplo Aécio, eu chego aqui, o Duplo Aécio é o Duplo Expresso, tá? Quem conhece. Todo dia eu chego aqui, xingo o Duplo Aécio, falo que teorias loucas deles de atacarem todo mundo, e realmente eles têm umas teorias loucas aí de ficarem atacando a própria esquerda, todo mundo é traidor, todo mundo é piguinho, todo mundo é do mal. Mas uma coisa eu preciso admitir, o Rômulo quer ver essa situação resolvida. O Rômulo quer realmente ver o pau quebrar. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, porque tem muito jornalista brasileiro que está desfrutando da prisão do Lula. Tem muito comunicador brasileiro que está lambendo os beiços pela prisão do Lula porque está dando lucro. Então, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar que todos os políticos e todos os comunicadores de esquerda realmente queiram o fim dessa situação e queiram o Lula livre. O que eu tenho percebido é que algumas pessoas parecem estar desfrutando da prisão do Lula para conseguirem ter aí mais alcance, né? Revolta, reclamando. Alguns comunicadores de esquerda estão fazendo uma coisa bem semelhante ao que o Gugu fez na morte do Mamonas Assassinas, que é aproveitar para ganhar dinheiro, aproveitar a desgraça alheia para ganhar dinheiro. É lógico que eu não vou citar quais são, vocês sabem quais não são, que pelo empenho das pessoas, pelo empenho das pessoas, na verdade, vocês conseguem perceber quais não são. E uma coisa que eu queria comentar aqui sobre o Duplo Expresso, o Duplo Aécio,
Sueli Souza, Léo, é muito bom aparecer um anta na live, dá oportunidade para você lavar a alma, e nós também, fantástico, você fala por nós. Obrigado, Sueli. Pois é, não, é importante, a gente precisa de ter Elvis leais aparecendo por aí e soltando essas idiotices aí, porque mostra como o idiota é manobrável, como é fácil conduzir o massa de manobra e fazer o massa de manobra fazer aquilo que você quer, né? Lógico, precisa de ter as mentes brilhantes, que são essas que estão aí à disposição da direita. Então, pessoal, eu tava falando com vocês o seguinte, eu chego, bato, xingo o Duplo Aécio, mas uma coisa eu não consigo ver no Duplo Aécio, eu consigo ver vários comunicadores de esquerda não querendo a solução, não querendo o Lula solto, só falando nisso porque isso dá view. E eu falo que, olha, quer resolver o problema do Lula tá preso? Ataca primeiro a Lava Jato e conquista as forças de segurança. Conversar com militares, valorizar os policiais e contar para eles a verdade a respeito da Lava Jato, a verdade a respeito da dominação, porque aí acabou. Aí não tem proteção do Sérgio Moro, acabou. O sistema cai. Mas é pouquíssima gente que fala nisso, né? Falar que a Lava Jato quebrou o Brasil, então, a galera não quer entrar nessa onda, porque essa onda realmente poderia resolver o problema. E uma coisa que eu preciso admitir, o Duplo Aécio, eles também não seguem pauta de ninguém, eles são bem protagonistas, né? Trazem as conspirações deles e querem viver em cima das conspirações deles. Mas uma coisa eu consigo perceber, que o Rômulo está realmente puto, ele realmente quer ver a solução pronta. Ele quer realmente ver o Brasil livre da dominação. Isso já é bonito, porque ele está querendo ser o protagonista, ser o cara que vai solucionar o problema, vai resolver tudo, mas em compensação ele quer ver o sistema cair. O que ele propõe de uma forma muito clara, só que sem coragem de propor nesse momento, é guerra. O que ele está propondo para o brasileiro nessa postagem é que o brasileiro vá às ruas e comece realmente a matar político, comece a quebrar tudo, comece a espedaçar tudo. Assim, trocando em miúdos, a proposta que ele faz com essa postagem é que a gente saia realmente numa guerra civil e comece a pegar em armas e matar pessoas. Essa é a proposta dele. Por que eu não endosso essa proposta? Porque hoje, não é porque as pessoas não precisam morrer, tá, Rômulos? Não é porque eu acho que um determinado elemento que destruiu a economia, o outro elemento que destruiu a soberania. Não é que eu acho que essas pessoas não mereçam pena de morte, eles estão envolvidos numa guerra contra o Brasil como traidores. Então não tenho dúvidas. A própria Constituição fala que no estado de guerra, tudo bem declarado, mas isso é uma guerra não convencional, estamos numa situação muito análoga à de guerra. Então não que eu acho que eles não devam ser condenados à morte. O que eu acho nesse momento é que a proposta que está sendo feita é uma proposta muito estranha. Primeiro ponto. Se a gente sai para as ruas nesse momento em uma ação de guerra, nós vamos confrontar as polícias que vão proteger esses caras. E sabe por que a polícia está protegendo um Sérgio Moro, um Bolsonaro, por falha nossa? A polícia, as Forças Armadas estão protegendo o inimigo do Brasil porque a esquerda não sabe falar com os policiais e as Forças Armadas a verdade sobre essa guerra que o Brasil está perdendo. Os caras acreditam mesmo que é o Bolsonaro que vai salvar o Brasil do mal e o mal é o PT. Os caras acreditam mesmo que a gente tem que vender tudo para acabar com a corrupção. Ou seja, a falha na comunicação com os policiais, a falha na comunicação com imbecis como Elvis Leal, a falha na comunicação com as forças de segurança é da esquerda. É a esquerda que não está sabendo falar que, olha, por trás desse papinho de luta contra a corrupção, Palocci, não sei o quê, existe todo um esquema de venda do patrimônio nacional, quebra da indústria brasileira, pega o Brasil, que estava soberano, produzindo industrializados, e joga o Brasil para produzir matéria-prima. Não tem nada de luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é simplesmente uma cortina de fumaça para o pior ser feito escondido. É nós que não estamos sabendo falar isso. Então, como nós não sabemos falar com a base das polícias, e o que a gente tem feito como esquerda, é desprezar, é atacar, é humilhar polícias, querendo dizer que eles são de direita porque são do mal. Ou seja, não, eles não recebem outra informação. Eles não sabem do nosso lado na história. E será que vale a pena realmente generalizar todos os policiais em cima das falhas que existem, por exemplo,
numa tortura durante o governo militar? Será que o policial de 18 anos hoje, o membro das Forças Armadas que está lá com 18, 19 anos, tem que continuar pagando sobre o que aconteceu durante o governo militar? Essa falta de inteligência da esquerda no trato com as polícias, com as forças de segurança, fez com que as forças de segurança simplesmente fossem para o lado do mal, fossem para o lado do bolsonarismo. Eles acham que, pelo Bolsonaro falar bem deles, o Bolsonaro gosta deles, né? Eles precisavam entender que isso é mentira. Então, qual que seria a proposta do Rômulus, então, com essa foto? Que a gente saísse para as ruas, primeiro, para tentar enfrentar uma polícia extremamente armada. Ele está nos jogando, né, sugerindo que os brasileiros tenham coragem de se matar numa guerra contra os policiais, contra o exército brasileiro. E a gente sabe que a gente não tem condições para fazer isso. O que é o mais inteligente? É claro que não é ficar brincando com hashtags. A gente precisa convencer os policiais, as forças de segurança, que o inimigo do Brasil é quem está sendo protegido por eles. Até agora eu não vi ninguém fazendo isso. Eu sempre falo sobre isso, eu tento fazer isso aqui no meu microcanal, mas os outros não fazem. Os outros não fazem porque talvez não seja interessante, o mais interessante é manter essa situação do jeito que está. Mas enfim, nessa sequência, a gente percebe que existe, por parte do Rômulus, uma vontade muito grande de ver a situação solucionada. Mas ele não está disposto a pôr o corpo dele para tomar cacetada e lambada, não. E eu falo, eu não estaria disposto a iniciar um movimento de guerra civil contra nossos policiais, porque dificilmente a gente chegaria nos culpados. Antes dos culpados, a gente teria que passar por nossos policiais, e eu não estaria disposto a fazer isso. Primeiro, porque a possibilidade da gente vencer, ela é talvez menor que 1% hoje, porque nós não temos os policiais do nosso lado. E segundo, porque ainda que a gente conseguisse vencer, a gente não teria vencido, a gente estaria matando o nosso povo, porque nós não tivemos a capacidade de instruir nosso povo, porque nós não tivemos a capacidade de explicar para os nossos policiais e as nossas forças armadas. Vamos imaginar que a situação fosse diferente. Se hoje a gente tivesse armas suficientes para matar nossa polícia e nossas forças armadas, a gente teria que fazer isso? Será que faz sentido pensar uma coisa dessa? Os caras estão completamente sem saber o que está acontecendo na realidade. A única informação que eles recebem é a informação polarizada de que Estados Unidos é bom, PT é corrupção e esquerda é uma merda. É só isso que eles recebem. Eles não sabem de nada do entreguismo. Eles não sabem de absolutamente nada de toda essa dominação dos Estados Unidos sobre o Brasil nesse momento, e eles não têm nem noção de como que está sendo tramado. E vocês acham que se a gente tivesse poder para matar essas pessoas numa guerra civil, a gente teria que matar essas pessoas porque nós não tivemos condições técnicas, psicológicas e inteligência suficiente para explicar para essas pessoas que elas estão sendo enganadas. Então, ou seja, hoje nós não temos tecnologia para isso. Mas ainda que a gente tivesse tecnologia para confrontá-los, eu não concordo com isso. Eu acho que, nesse momento, a verdade seria suficiente para tirá-los do lado do mal. Mas por que a gente não leva essa verdade para eles? Por quê? A gente não leva essa verdade para eles porque talvez seja mais interessante mantê-los enganados para a gente ficar aqui continuando com nossas matérias e criticando o Bolsonaro. Porque se o problema for solucionado, o que a gente vai falar na internet? Né? Pensem nisso. Pode ser que seja isso. Vamos pensar de uma forma bem financista. O trabalhador está perdendo, mas os comunicadores e os políticos estão lavando a égua. Né? O Elvis Leal está só levando ferro. Agora, os políticos, né, estão aí sofrendo. Então pronto, né, ponto de vista que eu tenho. Uma guerra contra nossos policiais é uma coisa completamente sem nexo. E aí eu falo que essa questão de guerra armada, isso é uma coisa completamente fora de cogitação se a gente tiver que envolver inocentes numa guerra armada. Seria muito bom que eles soubessem da verdade que os próprios
policiais, a própria base das Forças Armadas, obviamente prenderia todos os conspiradores. A gente não precisaria sair de casa se a gente conseguisse mostrar para os policiais, se a gente conseguisse mostrar para as Forças Armadas a verdade por detrás de tudo isso, a gente não precisaria pedir a prisão do Moro, eles fariam isso. A gente não precisaria pedir a prisão do Dallagnol, do Queiroz, não. Os próprios policiais, se soubessem da verdade, ou seja, se a gente quiser solucionar o problema, a gente não precisa pegar em armas e ir para as ruas, a gente precisa conseguir explicar para os policiais, porque eles já têm as armas. Se eles souberem da verdade, não adianta fechar com um general que está lá na ponta da pirâmide, se toda a base souber da verdade. Aquele general, se continuar a querer negociar com os Estados Unidos a cabeça do povo brasileiro, ele cai. Mas sem falar com a base vai continuar apoiando o general, porque eles estão, obviamente, sendo alienados. Então eu penso isso. Agora, eu acho que é uma covardia muito grande do nosso revolucionário. Primeiro, porque ele quer estumar o brasileiro numa guerra contra os policiais, contra as Forças Armadas. Ele quer estumar os brasileiros que ocupem um fronte de batalha para uma briga entre brasileiros, mas ele mesmo não vai fazer nada. Ele está na Suíça. Então, essa é a primeira crítica que eu tenho. Mas não, ele poderia fazer muita coisa de lá. Não. Olha, eu fiz um desafio para ele, que é, obviamente, um desafio no sentido só de mostrar que ninguém está disposto, nenhum comunicador está disposto a querer enfrentar processos, provavelmente por terrorismo. Ninguém quer fazer isso. Todo mundo quer arrumar alguém que faça isso. Claro que eu gostaria de ver uma revolução e ver todos os conspiradores presos, mas eu não estou disposto a fazer isso. Ah, não, beleza. Sabe o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pegar, a página do Duplo Expresso e transformar a página do Duplo Expresso na Dupla Libertação. Ali eu vou colocar receita de como é que faz explosivo, eu vou colocar projetos de como que faz arma caseira, vou ensinar como é que você joga bomba teleguiada com drone, ou seja, toda essa tecnologia moderna, o Marighella moderno. Eu vou fazer o Duplo Libertação, vai ser o Marighella moderno, vai ensinar tudo isso. Olha, nitroglicerina, você faz assim. Ah, como é que você faz, por exemplo, para detonar uma bomba à distância com o celular? Beleza, vou fazer todos esses projetos e colocar na página Dupla Libertação. Vocês acham mesmo que dentro do Brasil, que tem uma instituição de inteligência, eles não vão descobrir que eu estou fazendo isso? Ou seja, me jogam na jaula e acabou, fica por isso mesmo. Então, é muito fácil a gente ter a vontade de ver o problema solucionado. Sim, é muito fácil. Assim como é muito fácil a gente querer que outro solucione o problema. É mais ou menos aqui, cara grandão lá tem que tomar um couro. Vai lá, fulano, bate nele. Eu não vou. Então, outro para solucionar o problema é muito fácil, tentar terceirizar o grande problema. O difícil é pôr a cara para bater. Então, faça um desafio, Rômulus. No lugar de você demonstrar sua revolta através de tentar criar um povo para ir para as ruas, para quebrar, para matar, para fazer, para acontecer, primeiro ponto, tenha coragem de dedicar todo o seu trabalho a partir de agora à conscientização dos policiais e das Forças Armadas, porque se você conscientizar policiais e Forças Armadas, você não vai precisar matar nenhum. E quando você fizer uma sugestão, ainda que da Suíça, coloca a sua cara para tomar tapa. Não tenta arrumar dentro da sociedade algumas pessoas loucas como o Adélio para fazerem um serviço sujo, para depois simplesmente serem presas e esquecidas. Pega o Duplo Aécio, transforma o Duplo Aécio no Duplo Marighella. E ali você vai fazer um manual moderno do guerrilheiro urbano. Você vai ensinar como é que faz bomba, como é que faz metralhadora, como é que detona, como é que coloca, como é que monta drone. Ensina tudo isso. Coloca sua cara para bater. Não pede outros brasileiros que façam isso por você. Coloca sua cara para bater. Porque hoje, quem tentar, no nível de tecnologia que a gente tem hoje, quem tentar cogitar qualquer tipo de luta contra o sistema, qualquer pessoa que tentar liderar isso, cai. E cai como terrorista. Então, quer quebrar o sistema, quer destruir o sistema, corte as raízes do sistema, ataque a Operação Lava Jato. E como que você ataca a Operação Lava Jato?
a Operação Lava Jato quebrou o Brasil. Isso a gente mostra, a gente prova. Se você quiser cortar de vez o poder do Sérgio Moro, dos ministros que estão sendo chantageados, do presidente estadunidense que está dentro do Brasil, controlando o Brasil para os Estados, quer cortar tudo isso? Faça material para conscientizar as Forças Armadas. Mostre para as forças de segurança a verdade sobre o que está acontecendo, na linguagem que as forças de segurança compreendem. Explique para a esquerda que um policial é trabalhador e não um vagabundo ou um terrorista ou qualquer tipo de torturador. Não. A maioria dos policiais são trabalhadores e talvez menos de 0,1% dos policiais e dos ativos e inativos das Forças Armadas tenham o patrimônio do criminoso que foi preso na Espanha. É ter inteligência e não deixar associar um criminoso à instituição militar, porque assim a gente só perde os militares. É ter inteligência de conversar com os militares como trabalhadores que vão numa festa de aniversário do seu filho, mas nunca irão na festa de aniversário do governador, a não ser se for para fazer a segurança. Se a gente consegue fazer isso, a gente não precisa ir para a rua para matar ninguém, porque os culpados serão automaticamente presos com a exposição da verdade. Acabou. Não precisa de fazer mais nada. Mas enquanto as Forças Armadas brasileiras, enquanto as forças de segurança estiverem contaminadas por Elvis leais, pela estupidez expressa, a gente não consegue reverter. Então, enquanto a gente não vê a esquerda toda unida, falando e 3 anos que eu falo isso, procurem meu terceiro vídeo que foi sobre isso. 3 anos atrás, meu terceiro vídeo. Enquanto a gente não conseguir ver toda a esquerda focada no convencimento dos policiais e das forças de segurança a respeito da guerra híbrida que o Brasil está vivendo, a respeito do Brasil deixando de ser um país soberano e a respeito de um Brasil que nesse momento está destruindo sua arrecadação e automaticamente vai diminuir o poder de compra dos policiais e das Forças Armadas em geral, enquanto a gente não tiver a esquerda toda focada nisso, eu não consigo ver uma esquerda que realmente queira solucionar o problema. O que eu consigo ver é uma esquerda desfrutando do problema. Eu não falo, obviamente, de vocês, eu falo de uma galerinha que está realmente querendo, nesse momento, só desfrutar da prisão do Lula. E eu falo com vocês. Eu não estou no meio. Como eu não estou no meio, eu não tenho dó de falar. O que derruba o sistema é o povo focado, primeiro, em cortar o Sérgio Moro como herói nacional, e a pauta unificadora é muito simples. A Lava Jato quebrou o Brasil. Se o povo foca nisso, o Moro cai. Se continua a divisão de não, coitado do Lula, a gente continua com o Brasil dividido. Se o povo entende que a Lava Jato tirou o emprego do brasileiro, a Lava Jato cai. Cai o Sérgio Moro, já começa a baquear. Se na sequência a gente consegue mostrar para as forças de segurança que eles vão perder muito a renda nesse Brasil submisso, aí eu falo com vocês, aí o sistema cai mesmo. Agora, se vocês realmente quiserem uma guerra, vocês me falem, porque eu posso montar um estoque com caninho, né, tubo daqueles bambu, e um estilingue também de borracha, e vamos tentar lá bater de frente com o Exército, com a Polícia Federal. Eles lá com... Não, se um miliciano tem 100 e poucos fuzis, imagino que não tem um exército brasileiro. Mas é muito fácil. Nós todos unidos, com estilingue na mão, e um estilingue vermelho, se possível, nós vamos pegar e vamos enfrentar o exército brasileiro. Nós vamos enfrentar a Polícia Federal com estilingue na mão. Não precisa. Com inteligência, a gente faz diferente. A gente faz aqueles fuzis que hoje estão trabalhando para os Estados Unidos começarem a trabalhar para o Brasil. Mas para isso é mais importante a inteligência do que o elástico do estilingue. Pessoal, eu queria agradecer a vocês muito pelas participações. Hoje foi um especial para não dizer que não falei de guerra. Eu queria convidar quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, por favor, e que não saia, porque vai rolar agora a reprise desse programa. Mas você pode ajudar o meu trabalho também, não enviando um fuzil, e não precisa também